8, que diz o seguinte: sejam as retas R e S definidas por y igual a 4x menos 3 e y igual a 3x. Observe que as equações dadas dessas retas são equações reduzíveis, né? Já tem o y isolado do lado esquerdo. Qual a equação da reta T? Então, o problema está falando de uma terceira reta, de inclinação 30 graus, ou seja, o alfa da reta é 30 graus, o ângulo formado entre ela e o eixo x, e que passa pelo ponto de intersecção de R e S. Vejam, o problema está pedindo para nós a equação de uma reta. Para a gente encontrar a equação de uma reta, precisamos ou de dois pontos pelos quais a reta passa, ou de um ponto e o coeficiente angular, ou de um ponto e m. São essas duas únicas situações que nos permitem calcular a equação de uma reta. Lembrem disso e procurem resolver o problema pausando o vídeo. Bem, a situação que nós temos, fazendo um esboço do desenho, lembrando que na geometria analítica nós não precisamos fazer o desenho precisamente, né? A situação que nós temos é essa: as duas retas R e S, né, dadas aí, com equações dadas, elas se encontram num ponto, que eu vou chamar aí de ponto P, certo? E o problema está nos pedindo a equação de uma terceira reta, essa reta aí, T, que passa por esse ponto P. E, além disso, ela tem inclinação de 30 graus. Bem, eu não conheço o ponto P e nem tenho o M dessa reta, mas eu tenho condições de encontrar as duas coisas, caindo, portanto, na segunda situação que nos permite calcular a equação de uma reta. Vamos começar pelo ponto P, que é a intersecção entre R e S. Intersecção, na geometria analítica, é sinônimo de sistema de equações. Vou resolver, então, para o cálculo das coordenadas de P, um sistema de equações entre R e S. Nesse caso, é um sistema muito simples de resolver, porque o y está isolado nas duas equações. Vou fazer y igual a y, ou seja, 4x menos 3 igual a 3x. Ou seja, 4x menos 3x é igual a 3. E, portanto, x é igual a 3. Esse é o x do ponto P. Substituindo esse x em qualquer uma das duas equações, eu vou substituir na segunda, que fica um pouquinho mais fácil, nós teremos y igual a 3 vezes 3, ou seja, o y do ponto P é 9. Portanto, o ponto de intersecção entre essas duas retas é o ponto 39, ponto P. E esse é um ponto também pelo qual a reta T passa. Reta T, cuja equação nós precisamos. Em segundo lugar, o cálculo do m, do coeficiente angular da reta. Como o exercício deu o ângulo formado entre a reta e o eixo x, basta eu aplicar na fórmula m igual a tangente de alfa, ou seja, m igual a tangente de 30 graus, que, pela trigonometria, lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Portanto, temos aí a segunda situação. Ponto P, 3,9 e m igual a raiz de 3 sobre 3. Nessa segunda situação, eu jogo na equação do feixe os elementos dados e obtenho a equação da reta. A equação do feixe é essa: yp menos y igual a m vezes xp menos x. O yp vale 9, o m vale raiz de 3 sobre 3 e o xp vale 3. O y e o x nessa equação ficam assim mesmo, porque são os y, são as variáveis, genéricas que vão aparecer lá na equação da reta ao final, na resposta. Observem que quando eu multiplico raiz de 3 sobre 3 por 3 menos x, eu faço de cima com de cima e de baixo com de baixo. Raiz de 3 vezes 3 menos x, e embaixo 3 vezes 1, que seria o denominador lá do 3 menos x. Né? Com isso, fica muito claro que o 3 do denominador pode passar multiplicando o membro do lado esquerdo da igualdade. 9 vezes 3 é 27 e y vezes 3 é 3y. O 3 vai ficar distribuindo. E já distribuir também o raiz de 3 no lado direito. 3 raiz de 3 menos x raiz de 3. Jogando todo mundo para um mesmo lado da equação, eu vou obter x raiz de 3 menos 3y mais 27 menos 3 raiz de 3, que é 27 menos 3 raiz de 3. Não tem como a gente avançar nessa conta, a menos que eu substitua a raiz de 3 por um valor aproximado. Né? Eu deixei entre parênteses aí essa subtração para deixar bem claro que esse é o C, é o termo independente da equação geral. Eu não precisava desse parênteses. Tá? Então, o A da equação geral dessa reta é raiz de 3, o B é menos 3 e o C é 27 menos 3 raiz de 3. Essa, então, é a equação da nossa reta T. Equação geral da reta T. Normalmente, quando o exercício não pede
uma equação em específico, a geral ou a reduzida, a gente dá como resposta a geral, certo? Essa é uma convenção, na verdade.